Exclusivo. O CRB acertou a contratação do meia Guilherme Estrella, de 20 anos, que pertence ao Vasco. Guilherme desembarca nesta quinta-feira, 19 em Maceió e assinará por empréstimo. Com as inscrições do estadual encerradas, o jogador chega para reforçar o CRB na Série B, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Vasco tinha plano de renovar com Coutinho até a aposentadoria. O contrato do meia iria até o meio de 2026. Houve uma iniciativa da diretoria vascaína, expressa ao jogador sóbria renovação em janeiro deste ano. Nas conversas, o cruzmaltino acenou com um plano que envolveria mantê-lo até uma aposentadoria futura, mas há uma divergência com a equipe do jogador em relação a esse ponto. O staff do atleta entende que não houve intenção de fato de prolongar o compromisso com Coutinho, que a informação foi apenas vazada na mídia sem ter uma conversa de fato. Esse ruído na comunicação é um elemento da saída do camisa 11 do Vasco. Fonte, @Olesport. Vasco tinha plano de renovar com Coutinho até a aposentadoria. O contrato do meia iria até o meio de 2026. Houve uma iniciativa da diretoria vascaína, expressa ao jogador sóbria renovação em janeiro deste ano. Nas conversas, o cruzmaltino acenou com um plano que envolveria mantê-lo até uma aposentadoria futura, mas há uma divergência com a equipe do jogador em relação a esse ponto. O staff do atleta entende que não houve intenção de fato de prolongar o compromisso com Coutinho, que a informação foi apenas vazada na mídia sem ter uma conversa de fato. Esse ruído na comunicação é um elemento da saída do camisa 11 do Vasco. Já existem muitas consultas de clubes da Série A do Brasileirão por Felipe Coutinho. O jogador também é alvo da MLS. Fonte, @Spinbrasil e @Olesport. A saída de Coutinho não alterou o planejamento do Vasco, que segue priorizando a contratação de um volante. A comissão técnica entende que o elenco conta com duas opções para a função de criação no meio-campo: Nuno Moreira e Elron Rojas. A avaliação é que o clube já fez fortes investimentos na janela e dificilmente terá recursos para uma investida grande em um jogador para o time titular. A ideia seria reservar recursos para a janela do meio do ano. Isso vale tanto para a posição de volante quanto, agora, para a meia. Fonte, @GE Vasco. Surpreendida com a saída de Felipe Coutinho, a diretoria do Vasco ainda avalia os próximos passos. O prazo para inscrever reforços vai até 3 de março, mas a chegada de um novo meia ainda nesta janela é vista como difícil, tanto pelo tempo curto quanto pelo orçamento apertado. Apesar da economia na folha salarial com a saída de Coutinho, o clube já fez investimentos pesados e mantém como prioridade a contratação de um volante. A tendência é guardar parte do orçamento para a segunda janela, quando o mercado europeu oferece melhores oportunidades, seja para volante, seja para um novo meia. Fonte, @GE Vasco. O Vasco vê no próprio elenco alternativas para fortalecer o time titular. Com a saída de Coutinho, a comissão técnica acredita no potencial de evolução de Marino Inestrosa, que deve ganhar espaço ao longo da temporada, e de Spinelli como opção para o comando do ataque. Com a dupla em ritmo e mais adaptada, Fernando Diniz ganha novas possibilidades táticas. Também se acredita que Nuno Moreira possa fazer a função com meia central, algo que já chegou a fazer durante os jogos. Uma delas seria a utilização do 4-2-4, com Breno e Spinelli centralizados, e Andrés Inestrosa ou Nuno Moreira abertos pelos lados. Paulo Henrique segue na mira do mercado, mas Vasco faz jogo duro. O lateral Paulo Henrique vem recebendo sondagens desde o fim de 2025, de clubes do Brasil e do exterior. O Grêmio fez investidas recentes, mas o Vasco recusou qualquer avanço nas tratativas. Apesar de ter recebido uma proposta considerada boa, o jogador respeitou a decisão do clube e não forçou a saída. Internamente, o Vasco não pretende negociar titulares neste momento. A diretoria só admite venda mediante um valor considerado irrecusável, ainda mais após as saídas de Reian, Pablo Vegetti e o pedido de rescisão de Felipe Coutinho. Paulo Henrique, inclusive, deve retomar a titularidade no clássico contra o Fluminense. Fonte, GE. Thiago Mendes tem lesão no joelho e deve desfalcar o Vasco na semifinal do Carioca.
Volante não deve enfrentar o Fluminense no domingo 22. Exames descartam lesão grave, mas devem exigir período de recuperação. Thiago Mendes não deve atuar pelo Vasco no clássico contra o Fluminense, no próximo domingo 22, pela semifinal do Campeonato Carioca. O volante sofreu uma lesão no joelho e já iniciou o processo de recuperação. Exames realizados pelo jogador não identificaram nenhuma lesão grave. Ainda assim, a condição clínica deve exigir um período de afastamento, o que praticamente inviabiliza sua presença na partida. A tendência é que o Vasco tenha que buscar alternativas no meio-campo para o confronto decisivo, enquanto o retorno do jogador segue sem prazo definido. Rodrigo Silvério em apuração com @Gilbert10Mesto, @Podcruzmaltino.